aqui. Pronto, ótimo. Podem ir fazendo essas intervenções, se quiserem, não? Isso significa, né, que a psique do indivíduo está longe de ser seguramente unificada. Ao contrário, ameaça fragmentar-se muito facilmente sobre o assalto de emoções incontidas. E aqui a gente vai entrar na dimensão da afetividade, no campo das emoções. E quando a gente entra no campo das emoções, a gente vai entrar num conceito-chave dentro da teoria junguiana, que é o complexo, né? Então, o complexo, gente, ele está, né, apresentando para é uma teoria que vai apresentar para a gente o funcionamento emocional, né, dos pensamentos e comportamentos que estão imbuídos de emoções. Uma citação aqui do Jung também, né, para falar um pouco sobre o que seria a neurose. A neurose como uma perda da alma, né? Mas existe uma diferença radical entre uma decisão consciente, que separa e suprime temporariamente uma parte da nossa psique, ou seja, ele está aqui explicando para a gente ainda sobre esse funcionamento da consciência, né, de quando a gente dissocia determinadas coisas de forma consciente, e quando a gente não está dissociando de forma consciente, mas a gente está sendo tomado por esse conteúdo da inconsciência, né? Então, há duas formas diferentes aqui que ele está querendo apresentar para a gente, ainda falando, né, dessa participação mística, do funcionamento da psique. Uma das formas, né, de funcionamento seria esse funcionamento consciente, e esse funcionamento consciente fazer decisões. Por exemplo, eu estou super ocupado com a atividade da universidade. Mas eu tenho que, por exemplo, ir arrumar a minha casa, ir lavar a minha roupa, ir cuidar de alguém, mas aí eu não estou nesse tempo. Né? E eu decido não pensar sobre determinadas coisas que eu ainda tenho por fazer. Essa decisão consciente de dar crédito e valor a uma determinada tarefa e não para outra é uma forma de funcionamento consciente e que faz também a gente organizar de certa forma, a nossa consciência para o que a gente vai estar querendo desenvolver, né, enquanto atividade. É diferente, né, de a pessoa se sentir tomado, né, por uma determinada emoção, força ou conteúdo, que faz com que ela haja de determinada forma que ela não esperava. Né? Quando, por exemplo, a pessoa se depara com uma situação que é carregada de emoção para ela, afetivamente carregada de emoção, e ela vai ter uma resposta ou reativa, ou uma resposta depressora, né? No sentido de se introjetar, ou seja, se proteger, né? Ou agir. Né? Então, isso vai depender de como aquela situação emocional vai refletir sobre o sujeito, né? Então, essa sensação da perda da alma, né, é uma forma dele trazer que também nos povos originários havia também uma compreensão, né, desse modo de funcionamento da psique e desse modo de funcionamento do mau funcionamento também da psique. Né? Ou seja, o que seria esse mau funcionamento? De quando a pessoa estava em algum tipo de sofrimento, havia também dentro dos povos originários, né, esse modo de se perceber, né, em algum processo de sofrimento psíquico. Então, a citação diz o seguinte: mas existe uma diferença radical entre uma decisão consciente, né, que separa e suprime temporariamente uma parte da nossa psique, e uma situação na qual isto acontece de maneira espontânea, sem o nosso conhecimento ou consentimento, e mesmo contra as nossas intenções. O primeiro processo é uma conquista do ser civilizado. O segundo é aquela perda da alma dos primitivos e pode ser causa patológica de uma neurose. Eu acho que é nesse momento aqui do livro que ele vai dar o exemplo da secretária. Não sei se vocês leram e viram esse exemplo, né? De que uma secretária sempre tratava mal uma determinada mulher porque essa mulher parecia muito com uma amante do marido dela. Então, ela agia de forma inconsciente, né?
no sentido de responder mal àquela pessoa, ser reativa, justamente porque ela tinha ali uma questão com uma amante que se assemelhava àquela mulher, né. Então, era uma forma dela lidar, né, com os ciúmes, né, com as emoções, né, que estavam ali contidas dentro daquela relação. Então, é justamente sobre essa perspectiva, né, que nós devemos examinar a importância dos sonhos, fantasias inconscientes, evasivas, precárias, vagas e incertas do nosso inconsciente. Então, por que é importante observar o que há de inconsciente? E aí eu já vou dar aqui, como a gente sempre está falando da prática, né? Eu sempre gosto de estar trazendo exemplos práticos para vocês, né? Irem conseguindo fazer conexões do que a gente está lendo, da teoria, com a possibilidade de uma prática, né, de intervenção. Quando a gente está escutando alguém, né, e essa pessoa provavelmente não vai trazer os sonhos dela para falar para a gente logo de início, né, na prática, mas ela vai trazer, por exemplo, os acontecimentos do seu cotidiano, né? E já que ela vai trazer os acontecimentos do seu cotidiano, ela também vai estar falando dos acontecimentos do seu cotidiano a partir de suas fantasias, né? Então, quando uma pessoa diz, eu estava muito mal hoje porque eu precisei e fazer uma consulta no exame, e chegando lá no exame, eu passei horas esperando numa fila, botaram uma pessoa na minha frente, essa pessoa que colocaram na minha frente, eu já sei que é um colega de não sei quem que trabalha naquele lugar, e aí eu já acho que essas pessoas elas já não estão sendo éticas, elas são pessoas que fazem isso de caso pensado, com certeza foi para me prejudicar. Então, olha só, do nada, né, do mais absoluto nada, a pessoa começa a falar de que passou um tempo tedioso na fila de uma consulta médica para uma questão de perseguição, para uma questão paranoica. Vocês estão pegando isso, né? Então, ou seja, de alguém que estava ali dentro de um sistema, né, de ter que aguardar uma fila, tal, 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 já estava observando a relação dela com as pessoas ali e já estava ampliando isso para um tipo de perseguição, um tipo de desmerecimento, um tipo de ataque a ela. Então, isso é um conteúdo que a gente pode considerar como um conteúdo, né, fantasioso, idealizado, né, projetivo. Se tem ou se não tem fundamento de realidade, né, a gente vai ter que observar e analisar e compreender com ela, né? Tanto que quando a gente vai dialogando, e dentro da prática junguiana, a gente já falou aqui, né? A técnica da análise, ela não é uma técnica de buscar a neutralidade, mas é uma técnica de buscar o diálogo, né? A reflexão conjunta. Então, já que a gente busca essa reflexão conjunta com o outro, a gente já vai, nessa mesma forma de falar, a gente já vai problematizando algumas questões, né? Então diz, é mesmo, você acha que a pessoa que estava. Quando você chegou, por exemplo, quando você chegou, essa pessoa já estava lá? Já estava, mas eu sei que aquela pessoa. Aí a pessoa já começa a se defender, ó. Já estava lá, mas eu sei que aquela pessoa é amiga de Fulaninho e Fulaninho já deve ter ajeitado ela lá dentro. Entende? Então, quando ela está dizendo isso, ela já está dizendo para você também que ela não quer entrar nesse assunto ainda de forma consciente. Aí você pode buscar a inconsciência disso. E que outras pessoas você acha que lhe prejudica? E aí ela pode narrar sobre essas ideias de perseguição. Ela pode narrar sobre essas fantasias de perseguição, né? E aí você vai explorando essas fantasias até entender, né, que conteúdo inconsciente está por trás delas, né? Eu gosto de dizer que a psicologia junguiana, ela sempre busca a amplificação da imagem,
e ela sempre busca, ao invés de um processo só redutivo ou regressivo, né, ela busca também essa questão de ir se aprofundando dentro dos conteúdos para que a pessoa possa ir também observando os vários campos que ela pode ir entrando dentro dos conteúdos da sua própria formação da consciência e o que há de inconsciente. É interessante que quando ela vai narrando situações, e essas situações são sempre muito repetitivas, e a gente aqui no processo de análise vai trazendo essas problematizações, essas reflexões, esses outros pontos de vista, ela vai se deparando, né, com um modo de funcionamento, né? E esse modo de funcionamento que ela vai se deparando, ela vai percebendo que tem conteúdos que são muito comuns. E aí, o que é esse conteúdo comum? Né? Esse conteúdo comum, na perspectiva da abordagem junguiana, muitas vezes são conteúdos complexos, são os complexos, né? A perspectiva junguiana não quer apenas avaliar e analisar o complexo, tá, gente? Essa é o grande desafio dessa abordagem. Ela não quer só que a pessoa tenha um entendimento do seu funcionamento. Ela busca justamente essa integralização. O que seria essa integralização? Que vocês podem ler aí em alguns textos como integração ou constelação. Ela busca saber, né, quais são os fenômenos arquetípicos que orientam esses complexos e que esses complexos estão, né, atuando na vida dessa pessoa, a ponto dela entender o modo que ela age de forma culturalmente, socialmente, e ao entender esse modo de funcionamento cultural e social e consciente dela, ela também possa se comunicar com essas imagens do inconsciente. E quando ela se comunica com essas imagens do inconsciente, ela pode agir de forma mais integrada com a sua própria alma, com a sua própria essência, ou seja, com o seu próprio self, com o seu si mesmo. Né? Então, a gente ainda vai entrar nessa dinâmica do eixo ego-self, que é uma das formas de intervenção na abordagem junguiana. De forma sintética, generalista, eu poderia dizer para vocês que a gente parte da imagem, da história que essa imagem conta, para a história que essa imagem não conta. Ou seja, a história que a imagem conta é simbólica. A história que a imagem não conta, muitas vezes é sombria. E essa forma sombria, ou seja, aquilo que não está revelado de cara para o sujeito, vai falar de um funcionamento de integração de ego com self. Ficou muito difícil. Ó, os sonhos são mais fecundo e acessível campo de exploração para quem deseja investigar a faculdade de simbolização do homem. Né? Então, vamos buscar um sonho, né? Por exemplo, a pessoa narra, né, na terapia ou traz para a gente, né, que é isso também é um dos disparadores da psicoterapia junguiana, né? A gente diria que a psicoterapia junguiana, de início, ela se assemelha às outras psicoterapias, né? Ela faz o acolhimento, ela faz aquele movimento de vinculação com o paciente, e aí, ao fazer esse acolhimento, essa vinculação, a pessoa vai trazendo, né, a sua história, a sua queixa, a sua demanda. Quando ela vai trazendo a sua demanda, você, desde o primeiro contato, você já pode dizer, olha, aqui você pode trazer tudo que você puder trazer, você pode conversar do que você quiser conversar, aqui a gente trabalha com o sonho, aqui a gente trabalha quem for mais, né, dado a arte terapia, pode apresentar um material de arte terapia também, no sentido de aqui a gente pode desenhar, aqui a gente pode pintar, aqui a gente pode modelar, né? Ou seja, você sempre apresenta, né, os recursos que você gosta de utilizar, né? Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar o desenho, eu gosto de utilizar a própria conversa, né? Ou seja, o diálogo, para mim, é a ferramenta principal. E essa ferramenta, que é uma das ferramentas comuns a todas as psicoterapias, que é a conversa, que é o diálogo, que é essa observação, a gente vai estar observando o quê? O que está sendo dito, a fala,
mas também o que está sendo dito de forma simbólica, né? E o que é que está sendo dito de forma simbólica? O discurso da pessoa vai criando o quê, minha gente? Metáforas para tentar informar para a gente o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando. Então, o que é esse campo da imagem consciente e o que é esse campo da imagem consciente, o que está sombrio? O campo da imagem consciente é justamente a imagem que eu formo no meu discurso. Ah, eu não aguento mais aquela pessoa. Parece que toda vez que eu estou com aquela pessoa, me dá marteladas na cabeça. Me dá marteladas na cabeça é uma grande metáfora. Você poderia fazer que tipo de intervenção? Como assim lhe dar marteladas na cabeça? É, aquela pessoa me enche o saco, aquilo ali faz eu ficar. Olha, ficar do lado daquela pessoa ali é mesmo que um martírio, é como se eu tivesse sendo torturado. Digo, e o que é? Por que um martelo? Como assim um martelo? E na sua cabeça, né? O que quer dizer um martelo para você? Aí a pessoa vai dizer, um martelo é uma coisa dura, pesada, né? E o que há de pesado nessa relação? O que há de duro nessa relação com esse sujeito? Ah, o que há de duro nessa relação é isso, 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 isso. Né? O que há de pesado? Isso. E aí a pessoa vai para a gente falando do quê? Da imagem consciente, né? Do que representa um martelo batendo na cabeça dela, né? Com o tempo de conversa sobre isso, né, e também de amadurecimento nas sessões, no princípio de perceber que determinadas condutas daquele sujeito, né, falam, por exemplo, do próprio cliente, né, que muitas vezes o martelo na cabeça, quem está operando, quem está com a mão no martelo é o próprio cliente, né? Que aí é a imagem sombria. A imagem sombria é quando a pessoa percebe que aquele martírio que ela sente em relação ao outro, dentro desse exemplo, na verdade é uma força dela mesma, né? Ela que não consegue lidar com determinados tipos de pessoas ou personalidades ou comportamentos, porque isso implica um processo nela. Eu não sei se ficou mais compreensível agora, né? Então, a gente está falando de um processo projetivo, né? Então, a gente está falando de uma ferramenta, de um processo projetivo. E aí, vocês vão entender que as projeções, elas são uma das principais formas de orientação e organização dos sujeitos nas relações, né? A gente se relaciona com o mundo e com os outros de forma muito projetiva. Sim. Justamente, né? Na teoria da Gestalt, a gente poderia chamar da figura fundo, né? A gente poderia trazer justamente essa compreensão. Porque, olha, gente, as abordagens psicodinâmicas, Gestalt, humanismo, psicanálise freudiana, lacaniana, junguiana, todas elas vão fazer essa percepção da psicodinâmica, né? Desse funcionamento do sujeito, da consciência com esse mundo interior. Né? Então, dentro do campo da abordagem junguiana, a gente vai estar sempre observando essa construção dessas imagens e das fantasias. E isso também não quer dizer que a gente vai estar apenas pedindo para as pessoas pintarem mandalas, tá? E aí vai também, né, essa dica. A gente não pode oferecer nenhum tipo de técnica de expressão e de intervenção como essa sem preparar o sujeito. Vamos lá, nós no cotidiano, a gente fala sobre os nossos sonhos, dificilmente a gente fica conversando sobre os nossos sonhos com as pessoas, né? Então, é difícil para alguém, e na contemporaneidade principalmente, né, chegar narrando suas fantasias de sonhos, né, para os outros quando isso é considerado balela, ou quando isso é considerado misticismo, ou quando isso nem é considerado uma forma de funcionamento, né? Então, tem gente que passa um bom tempo em análise para trazer um sonho, né? Para se sentir confortável e dizer, ó, sonhei com tal coisa, né? Tive tal e tal sonho.
E isso faz parte mesmo, né, do processo daquele sujeito. Pronto, a Yane está dizendo, inclusive ainda não conheço todas as técnicas junguianas, estou praticamente começando do zero. Não, Jaiane, não se preocupe, porque aqui tem muita gente começando do zero mesmo. E esse texto do Jung é um texto que eu gosto dele porque ele faz, justamente ele tenta trazer para a gente de forma mais é, é, simples, né, de uma forma mais elucidativa, a sua teoria. Ele tenta trazer para a gente de forma muito mais compreensível a sua teoria, porque nas obras completas, né, a gente meio que se perde quando vai ler as obras completas. E aí, para a questão das técnicas, né, que a abordagem utiliza, ela utiliza, né, várias técnicas. Né? As técnicas clássicas da abordagem hungariana é esse processo, né, de amplificação, seriam as técnicas de amplificação das imagens, né? Então, é uma delas. Outra técnica que é muito utilizada, né, pela abordagem junguiana são as técnicas expressivas, então desenho, a modelagem, as miniaturas, como o sandplay, né, o jogo de areia, a utilização, né, justamente dessa análise dos sonhos, é uma técnica. Outras técnicas que podem ser utilizadas são as imaginações ativas, que são técnicas de visualização, com narrativa dessas visualizações. É uma técnica que eu gosto muito de utilizar, são as de visualizações e amplificações dessas visualizações, né? E isso é importante a gente saber como utilizar essas técnicas e a que momento elas podem ser facilitadoras do processo. Você não pode sair utilizando técnicas de forma muito enrijecidas, porque cada ser humano vai ser único. E como cada ser humano é único, a gente tem que ir ali conhecendo essa pessoa, conhecendo essa alma, para que a gente possa também oferecer determinados tipos de intervenção.